Madrugada turbulenta após o jogo de ontem entre Flamengo e Corinthians. Vamos falar sobre isso, falar do resultado de Alexandre, que constatou uma lesão e o jogador está fora da seleção brasileira. Vamos falar também do técnico Leonardo Jardim, que falou sobre Gonzalo Plata na coletiva de ontem. Milhares de outras notícias, você acompanha aqui no canal Arthur Notícias Flamengo. Fala galera, eu sou Arthur Félix, vindo a mais vídeo aqui no meu canal Arthur Notícias Flamengo. E eu já treino em nosso Flamengo de começar. Deixa o like, seu like é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante o like. Seu like ele ajuda demais para o nosso canal, demais para o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like. Seu like ele ajuda demais para o nosso canal. Já deixa o like, agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar aí criou marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição. Sua inscrição ela ajuda demais no nosso canal, demais para o nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação. E sempre quando eu postar de novo ou subir de novo, você vai sempre o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da situação envolvendo a partida de ano. Vou começar falando da Libertadores Sub-20, porque infelizmente ontem o Flamengo perdeu o título da Libertadores Sub-20. O Flamengo perdeu o título aí da Libertadores Sub-20 nos pênaltis por 5-4. O Flamengo começou errando a primeira cobrança do João Vitor na trave. E aí depois o time adversário não errou nenhuma. Das 5 cobranças que eles tiveram, eles fizeram as 5. E o Flamengo fez 4, que errou a primeira. O Flamengo foi vice-campeão da Libertadores, mas não é para ficar triste, é para levantar a cabeça e continuar. E ano que vem vamos tentar buscar de novo essa Libertadores Sub-20. É claro que a gente sempre está na torcida. Claro que os garotos mereciam ser campeão, porque estavam jogando muito bem a Libertadores, mereciam demais ser campeões, mas infelizmente, igual eu falo, nem sempre a vida dá tudo que a gente quer. Infelizmente, isso é uma realidade. Infelizmente, nem sempre a vida dá tudo o que a gente quer e o que a gente precisa. Mas, infelizmente, o Flamengo perdeu aí a Libertadores Sub-20. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre a situação do jogo de ontem. Porque, cara, eu falei no meu pós-jogo ontem, cara, foi um jogo, mano, muito roubado, mano. Você vai pesquisar o placar, parece, nossa, um jogo tranquilo. Agora, quem assistiu mesmo aquele jogo, viu que o próprio árbitro, ele se perdeu no jogo. Eu tava na escola agora, até meu professor falou pra mim, Arthur, pelo amor de Deus, que juiz, sabe me apitar. Cara, isso é uma vergonha pro futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é um dos melhores campeonatos. Só que a arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha, mano. Infelizmente, eu fico pensando, como é que esses caras se tornaram árbitros, mano? E não tem como você falar, esse aqui é melhorzinho, esse aqui pelo menos escapa, esse aqui pelo menos é justo. Não tem um pra você falar, cara. Não tem um. Esse árbitro já tem, sei lá, quinto, sexto jogo que ele apita mal com o Flamengo e prejudica o Flamengo, cara. Cara do céu, a raiva que eu tenho disso, mano. E isso prejudicou muito a vantagem do Flamengo subiu na tabela, mas queria mesmo que o Flamengo tivesse ganhado, porque o Flamengo merecia ganhar. Agora eu penso, se não tivesse tido aquela expulsão, o jogo ia ser outro. O Flamengo poderia ter saído com a vitória, ou o Corinthians o jogo ter terminado empatado, sei lá, em 2-2, ou 2-2, 3-2, enfim. Ia ser um jogão, mas com aquela expulsão, o Flamengo ficou prejudicado, o árbitro se sentiu pressionado pelos jogadores, e aí começou se perdeu dentro do jogo, começou a favorecer os dois times, começou a favorecer um time, cara do céu, até o Corinthians reclamou do árbitro. Então, é um árbitro que foi terrível na partida de ontem. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o sorteio da Copa do Brasil, porque hoje, 2 horas, daqui a pouco, 2 horas da tarde, tem o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. O Flamengo que pode pegar aí, se não me engano, o Vitória ou o Ceará. E se eu não me engano, eu acho que tem outro time agora que eu esqueci o nome. Então, a expectativa é que se o Flamengo pegar times menores assim, a expectativa é que o técnico Leonardo Jardim dê uma rodagem no elenco para poder
testar esses jogadores aí. Porque vamos supor, às vezes o Flamengo pode ter um jogo de Copa do Brasil lá contra o Vitória. Aí tem um jogo do Brasileiro, sei lá, contra o Fluminense, vamos supor assim. O que você vai priorizar mais? É o Brasileirão. Então, contra o Brasileirão, você bota os titulares. E na Copa do Brasil, você roda o elenco. O elenco do Flamengo é muito grande. Você pode botar ali pode rodar o elenco do Flamengo. Mas vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Hoje, 2 da tarde, tem um sorteio lá na sede da CBF. Vamos estar acompanhando esse sorteio aí. Vamos torcer aí. O Flamengo pega um time na Copa do Brasil. É claro que a gente também quer que o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil. Eu quero que o Flamengo ganhe tudo esse ano. Eu quero tudo, não quero nem saber. Quero que o Flamengo ganhe tudo esse ano. Porque, ó, agora eu vou falar uma coisa. Se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, a gente sabe que pega o Brasileiro e a Libertadores. Porque ano passado o Flamengo foi eliminado nas oitavas finais pelo Atlético Mineiro. Aí eu falei, cara, será que vai se repetir igual 2009? E se repetiu. Em 2019 o Flamengo perdeu. É claro que a situação estava bem mais complicada. O Jorge Jesus não tinha chegado ainda. Então eu acredito que se o Jorge Jesus tivesse naquela época, o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o Flamengo teria ganhado os 3 títulos, mas vamos ver o que vai acontecer na situação da Copa do Brasil. Bom, vamos falar agora sobre Alexandro, porque a situação do Alexandro é o seguinte, cara. O jogador saiu no primeiro tempo, o Alexandro, por 2 coisas. A primeira, ele não jogou bem o jogo, não jogou bem o primeiro tempo. E a segunda é que ele sentiu um desconforto muscular, o Alexandre. E aí, após o jogo assim, o Flamengo foi lá no hospital, levou, e aí o exame constatou uma lesão na posterior da coxa direita. O jogador teve uma lesão na posterior da coxa direita, o jogador que vai ser, obviamente, foi cortado da seleção brasileira. E aí, se eu não me engano, quem foi convocado, acho que foi o Kaique, do Cruzeiro, que foi convocado. Então, o Alexandre foi cortado da seleção brasileira. E agora, enquanto ele estiver machucado, o titular aí vai ser o Ayrton Lucas, que vai ser o titular da lateral esquerda até o jogador se recuperar. Essa data FIFA pode ser boa para ele tentar se recuperar nessa data FIFA. Acredito que até a data FIFA acabar, eu acho difícil ele se recuperar, mas acho que o processo já vai estar aí bem andado aí nessa questão aí da lesão do jogador. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Torcer para o Alexandre se recuperar muito bem e voltar muito bem. Claro, a gente sempre está na torcida pelo nosso Mengão. Bom, vamos falar agora sobre Leonardo Jardim, que falou sobre Gonzalo Plata na coletiva após o empate ontem entre Corinthians e Flamengo. O técnico Leonardo Jardim foi para a coletiva e aí ele falou sobre o Gonzalo Plata. Por quê? Ele falou o seguinte: o Gonzalo Plata, ele não está se adaptando ao estilo de jogo do Flamengo e por isso que não está indo bem nos treinos. E aí ele falou que também a vida dele como jogador do Flamengo também não está bem. E aí ele falou que por isso que ele não está sendo relacionado. Ele falou: se ele não recuperar o seu futebol, se ele não recuperar o seu futebol, ele vai estar muito mal. E aí é o seguinte: ele falou que essa data FIFA vai ser boa para ele tentar recuperar a confiança do futebol. Quem sabe voltar da data FIFA jogando bola com mais moral para poder, igual falou. A ideia do Flamengo, se até o meio do ano ele não se recuperar, o Flamengo quer usar a Copa do Mundo como uma questão de valorizar o jogador. Vamos supor, o jogador não está jogando nada, mas chega no meio do ano, na Copa do Mundo ele joga muito, aí o Flamengo pode ter a chance de vender ele para um clube muito grande e ganhar muito dinheiro no bolso aí. Foi o que o técnico Leonardo Jardim falou sobre o Gonzalo Plata. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, esta era a formação em nosso Mengão. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijo pra vocês, uns beijos, o chama, falou.